Ondas fortes de calor têm afetado o mundo em todo lugar. Com certeza vocês devem ter notado que a cada dia mais se passa, o calor tem aumentado muito mais. Alguns cientistas, inclusive, dizem que nós temos que passar a entender e a enxergar o calor como uma problemática social e também como problemas como enchentes e outros grandes dramas sociais que atingem os problemas do nosso mundo. Mas, visto que as ondas fortes de calor e as outras coisas que acontecem dia a dia estão crescendo cada vez mais, como nós podemos enxergar isso e fazer o que o Ailton Krenak cita em um dos seus livros, Adiar o Fim do Mundo? Bom, quando se falamos em adiar o fim do mundo, nós pensamos que talvez seja uma situação impossível, mas na verdade é muito possível. Quando a gente fala em adiar o fim do mundo, nós precisamos pensar em uma palavra que é usada constantemente nos últimos dias, como por exemplo ESG, que nada mais é que uma tradução literal a união de governança, sociabilidade e corporação, ou seja, empresas, sociedade civil e também a sociedade de modo geral. Quando a gente pensa em organização e união, nós precisamos relembrar que nós, enquanto seres humanos, fazemos parte de um conjunto. Nós não estamos à parte da sustentabilidade. Nós não estamos à parte de todos os membros do mundo. Nós fazemos parte dele. Então, nós somos um conjunto do mundo. Quando a gente fala em conjunto, nós precisamos relembrar de coletividade. Nós precisamos voltar a esses centros de coletividade e deixar de lado um processo que aconteceu constantemente com a globalização, que é o consumo desenfreado e o consumo excessivo de todos os bens naturais da nossa sociedade. Quando a gente fala de consumo excessivo e de todas as problemáticas, nós temos que lembrar que isso afeta drasticamente famílias que principalmente vivem no que a gente chama de pirâmide, topo da pirâmide social, ou seja, famílias que vivem em situações de fome e situações de vulnerabilidade. No nosso país, quando a gente fala de situação de fome e situação de vulnerabilidade, nós encontramos, por exemplo, 21 milhões de pessoas que todos os dias não possuem o que comer. E também encontramos cerca de 70 milhões de pessoas que estão em situação de desnutrição no Brasil. Quando a gente fala sobre situação de desnutrição e não comer, nós encontramos também uma grande problemática, que são as pessoas que vivem em famílias rurais, ou seja, pessoas que dependem do clima para ter o que comer. Quando a gente mexe no sistema sustentável e mexe no mundo, nós fazemos com que essas pessoas deixem de ter o que comer. Mas o que nós, enquanto sociedade, enquanto empresas, por exemplo, podemos fazer para continuar avançando na globalização e continuarmos criando um sistema que seja útil para todos? Bom, eu acredito que o mais importante nesse momento é nós voltarmos o dedo para a união, voltarmos a entender que é importante nós enxergarmos a sociedade e nos enxergarmos pertencentes ao mundo, pertencentes à mãe natureza e pertencentes, obviamente, a todos os processos. Nós deixarmos de consumir de um modo desenfreado e entendermos que a globalização ela não precisa ser excessiva, ela precisa ser controlada e exatamente precisa ser muito mais pensada. Quando a gente faz isso, nós fazemos um ponto que o Ailton Krenak também cita no seu último livro, que é, nós passamos por um deserto em união. Quando nós passamos por um deserto em união, nós tendemos a vencer. E quando a gente pensa em sustentabilidade e inclusão de modo geral.